hoje para uma entrevista, como a gente faz todos os dias, sempre temas da atualidade. Uma empresária, presidente do Conselho de Administração da Transpes, isso mesmo, Transpes, palestrante, consultora. Eu só não vou dizer que ela é muito bonita, porque eu tenho medo de ser acusado de assédio, que agora não pode mais. Tem isso também, não pode mais. Se falar que é bonita, é assédio. Eu já saio daqui preso, Já saio daqui preso, a direção da emissora me chama lá no departamento, porque falou que é bonita. Não pode mais não, viu? Então você é feia, tá bom? Eu estou recebendo Tárcia Gonçalves, muito obrigado pela sua presença, querida. Gonzales. Gonzales. Ô, gente, tem um ditado que fala, mata o homem, mas não troca o nome, no caso da mulher. Obrigado, querida, pela sua presença. É Gonzales. Gonzales. Não erro mais. Bom, querida, é o seguinte, você é presidente de uma empresa de transportes, não é isso? Isso. Ou vocês membros do Conselho de Administração da Transpes, né? Isso. Mas como é que é o transporte, a área de transporte é um território meio masculino, não é não? Ou pelo menos era. Como é que você vê isso? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, muito honrado estar aqui com você. Muito obrigado a você pela presença. Eu sou presidente do Conselho de Administração, né? Sim. É diferente do presidente administrativo da companhia. Então eu fico dentro do conselho, uma vez já fui executiva e hoje coordenando os resultados estratégicos da empresa. A empresa é uma empresa familiar. Sim. Nós temos 50 anos de mercado e somos 3 na família. 2 irmãos e eu como mulher. Sempre trabalhei na companhia como executiva até fazer a escolha de saída da executiva por 3 anos. A empresa realmente é praticamente 100% masculina. Não só a companhia, como também o mercado, né? O mercado de transporte, caminhoneiro logística. Realmente, é um mercado muito difícil. E se empoderar dessa função dentro desse mercado durante a minha carreira foi um grande desafio. Bom, mas se ambientou? Eu me ambientei muito bem. Sangue espanhol, boa criação familiar, personalidade forte e determinada. Mas realmente é muito difícil. Você acha que o setor de transporte, num momento em que a gente identifica poucos setores da economia que não estejam sendo seriamente impactados pela crise, pela recessão, por etc, etc. Mas também tem aquela história. Dizem que o bom marinheiro não é aquele que reclama do vento, é o que ajusta as velas, né? Como é que você vê o momento do setor de transporte? O momento é tão difícil quanto todos os outros, principalmente nossa área, que trabalhava os nossos grandes clientes, né, que é transporte de cargas especiais, de peso ou dimensão, a maior parte realmente entrou num processo de crise muito grande, de recessão. Então o mercado se abalou muito, nós tivemos, como todas as outras companhias, demissões em massa, tínhamos que trabalhar essas demissões e foi um processo que hoje a gente chama de uma tempestade que nós temos que passar por ela com muita dignidade, com muita tranquilidade, com respeito aos nossos funcionários, mas com a mesma dificuldade que o mercado enfrenta hoje. A diferença das empresas que vão continuar no mercado são aquelas que estavam menos alavancadas, mais saudáveis e que tinham uma tradição diferente de empreendimento. Aquelas que estavam muito alavancadas, porque o Brasil pedia isso, né? Passavam por um processo, às vezes, de altos investimentos, já estão com dificuldades bem maiores do que a Transpes. Uma dificuldade adicional, né, que a gente vê na questão do transporte, isso desde sempre, a questão da qualidade das nossas estradas, né? É verdade. Você pode ter uma empresa estruturada, com uma boa frota, com o pessoal treinado, mas que você vai esbarrar em estradas de terceiro mundo. Como é que a gente lida com isso? Qual que é a visão dos transportadores em relação a esse problema seríssimo das estradas? É uma realidade do nosso país. Eu acho que o brasileiro é muito criativo, ele é muito empenhado. E para poder fazer sucesso, realmente crescer, a gente tem que estar pronto para esses desafios. A gente tem falta de estradas, tem pontes que caem, nós temos retornos, às vezes, gigantescos para poder entregar uma carga. Agora, cada empresa funciona de uma maneira, né?
No nosso caso, nós temos todo um projeto de logística antecipado, antes dessa carga ir, porque nós trabalhamos com cargas muito especiais, para que a gente possa garantir essa entrega para o nosso cliente. Agora, tem também as questões dos roubos, então a gente usa o rastreamento dos veículos, nós temos as questões dos próprios motoristas que às vezes não têm experiência suficiente e causa algum tipo de acidente dentro das estradas, porque as estradas já são ruins. Se o motorista não tem experiência, mais fácil ainda de acontecer uma eventualidade. Então, assim, nesses 50 anos, nós sempre investimos muito em pessoas, nessa gestão de pessoas, na qualidade de processo, para que a gente pudesse garantir tudo isso. Não é fácil, eu acho que mais difícil ainda são para os caminhoneiros, aqueles que não têm uma empresa, um suporte por trás deles, porque eles passam pelas mesmas dificuldades. O autônomo, o carreteiro autônomo, esses realmente passam por dificuldades extremas, porque um caminhão quebra e ele não tem com quem fazer um socorro, não tem a retaguarda. Então, as empresas hoje grandes, né, que já estão num processo de qualidade contínuo, tem essa estrutura para que você possa remanejar o que é necessário. Mas acontece muito problemas, às vezes, por exemplo, uma tempestade cai, aquela estrada não estava suficientemente boa e se fecha uma barreira. E aí a carga fica parada, esperando durante dias, às vezes até semanas, para que possa atravessar e chegar no destino final. Para o lado do Nordeste, então, todo mundo sabe, é pior ainda, na Amazônia, né? No Norte. Eu ia falar isso aqui agora. Quando a gente fala em estradas ruins, né, tem pessoas que não muito familiarizadas com a situação das estradas no Brasil como um todo, acham que estrada ruim é isso aqui que nós temos em Minas. Não. Mas aqui tem estrada ruim também. Mas, gente, tem que conhecer as estradas da Amazônia, né, Ivan? Vai ter que conhecer as estradas da Amazônia, como nós conhecemos, né? Verdade. Aquilo ali. Minha querida, eu vejo aqui no seu currículo que você também faz palestras, né? É verdade. Faz palestras. E para empresas, são palestras para empresas, né? Para empresas ou instituições. Eu estive agora na Febraban, em São Paulo, participando de 2 dias, um evento fantástico, onde nós estávamos falando para os bancários. Me contrataram para poder fazer uma palestra específica, porque eu sou psicóloga também, né? Sim. Então, me especializei muito na área de gestão, planejamento estratégico, governança, para poder falar um pouquinho para eles sobre a questão do desemprego, do estresse no trabalho, do que está acontecendo hoje, da gestão humanizada, e finalizar esses 2 dias de discussões com uma palestra motivacional, onde eu falei sobre felicidade interna bruta. Foi fantástico, o resultado foi muito bom. E eu fiquei muito satisfeita de poder levar para essas pessoas, igual você estava falando sobre a questão do desemprego. Nós estamos aí batendo na casa de 18 milhões de desempregados e temos uma perspectiva que, infelizmente, o brasileiro não acompanha, né, o que acontece hoje politicamente, de chegar até os 22 milhões de desempregados até o final desse ano. A crise não acabou, né? Não acabou, nós estamos dentro dela. É um momento muito difícil. Então, as pessoas estão adoecendo, porque o resultado era mais importante do que qualquer coisa. E nós estamos agora passando por um momento de transformação. O Brasil veio com esse lava-jato, mudando muitas coisas, as coisas estão sendo afloradas, e nós estamos tendo a oportunidade de arrumar a casa. Sim. Para depois voltar a crescer. A gente sabe que a gente vai voltar a crescer, mas vai demorar 2 anos, 3 anos, ainda estamos em recessão, e passando por um momento muito difícil. E as pessoas estão adoecendo por isso. Né? As empresas estão doentes, a sociedade está doente, existe uma percepção de que isso tem que mudar. A gente tem que mudar um pouco a nossa visão, transformar o problema que a gente está fazendo, que está acontecendo no nosso país, que não é responsabilidade dos empresários, mas em uma oportunidade. Afinal de contas, a grande maioria dos brasileiros escolheram os nossos governantes dos últimos 10 anos. Sim. Então, se estamos também passando por essa situação, foi uma situação que, em parte, temos na nossa responsabilidade. Sim. Né? Quem estava lá... Em parte. Em parte. Em parte. Eu vejo o seguinte, o brasileiro hoje, é uma percepção geral, o brasileiro hoje, ele trabalha muito mais para ganhar um pouco menos do que ganhava há 5 anos atrás, vamos dizer. Né? E isso gera uma sobrecarga, muitas vezes até desumana,
né, com suas consequências, com todas as suas consequências, com desgaste muito grande, com estresse muito grande. E, do ponto de vista da psicologia, né, é mais ou menos por aí o que está acontecendo? Olha, em primeiro lugar, nós vivíamos nos últimos 10 anos um crescimento do PIB que foi algo que nós nunca tínhamos vivido. Sim, inédito. A condição do brasileiro em adquirir uma condição de vida diferenciada foi colocada para ele como uma possibilidade. Então, a grande maioria saiu do aluguel para poder passar para um financiamento de uma casa própria. Sim, sim. Quase todas as pessoas tinham acesso a fazer uma troca ou a compra de um veículo. Ninguém nunca imaginou que nós vamos chegar ao momento que nós estamos de recessão. Então, eu acho que a maior pressão nem sempre é o trabalho, porque se a gente olha para trás, eu estou com 47 anos, a gente sabe que a geração anterior, a dos meus pais, 50 anos atrás, você trabalhava muito mais. A questão não é essa. A questão Deixa eu só fazer uma parte aqui. Você está com 47 anos? Ai, não, 48. Eu fiz dia 1º de abril. Não. Sim. Eu não acostumei ainda. Sem assédio. É verdade. Juro que não é, mas não dá para acreditar. Pois não é. dá para acreditar. Isso é qualidade de vida, boa saúde, paz interior. Isso é fundamental, isso é não fundamental, é? Fundamental. Porque os problemas, eles vão acontecer pelo menos um problema por dia. Agora, se você conseguir transformar o problema em desafio, sabe? Você consegue a não sofrer tanto. Então, eu acho que é um momento também da população, independente da classe social, aprender a enxergar o mundo de outra forma. Nós ficamos muito voltados, como eu estava falando, para a questão do ter. Então, todo mundo queria... Consumismo. Eu quero mais, eu quero ter mais, eu quero ser mais. E, no entanto, você era sempre um copo vazio. Porque nada ia te dar uma alegria real, uma felicidade interna, que você pudesse passar pelos problemas. E o problema a gente tem todos os dias, seja ele do país, seja ele da família. Você acha que isso não tem um aspecto positivo do ter mais? Tudo bem, em que pese o consumismo, né? Uma felicidade meio falsa, né? Mas não é esse o objetivo das pessoas, a prosperidade, o conforto, uma vida mais digna, né? Não é isso também que a gente busca? Ou que uma sociedade deve buscar? Eu acredito e defendo, é claro que respeito a escolha de todos, né? Cada um tem sua escolha, no mínimo duas, mas eu acredito e defendo que quando você busca algo que você faz e que você faz o melhor de si e com amor, essa retribuição ela vai vir. O problema é que o ser humano hoje, ele vive ao contrário. Ele primeiro quer ter, independente do que ele gosta, do que ele realmente sente. Então, eu vejo isso na própria história do meu pai. Um homem que saiu, chegou no Brasil depois da Guerra Civil, dentro de um porão de um navio, com a roupa do corpo. E hoje nós somos proprietários da maior empresa de logística do Brasil. Por que isso? Ele quis ter? Não, ele faleceu tem 1 ano, ele nunca nem quis usufruir daquilo tudo, mas ele se preocupava com o outro, ele queria fazer para o outro, ele queria gerar empregos, ele queria defender aquilo que ele sonhava, ele acreditava naquele sonho. E nós, os filhos, também criamos essa condição de crescimento. É claro que todo mundo gosta de luxo, todo mundo gosta de ter as coisas, mas não isso como prioridade, porque senão você sempre vai ser um copo vazio. Você pode chegar ao ponto quando a gente fala, pô, a pessoa é milionária, tem tudo e não é feliz. E aí, como é que você explica isso? E o outro é feliz, não tem tanta coisa e é feliz. Então, eu acho que são os valores. E a gente pode ser infeliz também na pobreza e na riqueza. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de repensar os nossos valores. Buscar lá atrás o que realmente é importante. Perfeito. Ainda nessa linha aí de debate, né? Nós temos hoje o Japão enfrentando um problema muito sério, que é até das mortes por excesso de trabalho, né? E não só o excesso de trabalho em si, da atividade física, do estar presente ali naquele ambiente de trabalho, mas pela cobrança. Isso, exatamente isso. Aí é onde eu falo sobre a liderança e a gestão humanizada. Porque se hoje o país está passando pelo que está passando, igual a gente estava vendo lá na Febraban, os bancários, eles viviam de quê? De metas, para bater meta. Para isso ele tinha que vender seguro, ele tinha que vender uma série de coisas, ele tinha que bater as metas mensais. E ele, o tempo todo, ele era
cobrado e de uma forma ríspida e dura, porque banco, dinheiro é dinheiro e acabou. Não é verdade? Dinheiro e gente não existe. Gente não existe. Então, ou seja, os gestores estão tendo que reaprender a lidar com isso, porque o resultado ele não vai ser positivo. Nós já sabemos disso. No mínimo, você vai ficar no 0 a 0. São poucas os negócios, as empresas que vão ter lucro nos próximos 2 anos. Então, se a gente já conseguir, com dignidade, pagar a conta, tá ótimo. Agora, qual o resultado final que eu vou ter disso? Eu posso ter os melhores clientes, eu posso ter as empresas com a melhor tecnologia do mundo, mas a base são as pessoas e essas pessoas precisam de estar fortes. Então, a liderança, ela precisa de passar por uma mudança, até de se posicionar, porque quem é que motiva o liderado? É o líder. E esse líder, ele hoje não sabe motivar, porque ele também está sob pressão. Ele não sabe nem lidar com isso, porque nos últimos 10 anos ele não precisava de preocupar, estava todo mundo ganhando bem, os salários estavam ótimos, as comissões, outro, né? As comissões estavam altas. Então isso aí era muito tranquilo. Hoje não. Hoje ninguém tem prêmio de remuneração, hoje as metas não são batidas, mas você continua precisando do mais importante que uma empresa tem, que são as pessoas. Material humano. Ô, Tássia, minha querida, eu poderia falar com você aqui por muito tempo, até porque esse tema, ele é instigante. Ele é grandioso. E é muita coisa para a gente falar. Até já vou deixar aqui um convite, vamos conversar sobre isso, sobre a possibilidade de você voltar mais vezes para a gente bater um papo aqui de vez em quando. De qualquer forma, eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado. E como eu disse, gestão, o tema da gestão humanizada, do crescimento, sem esquecer do fator humano, né? Eu acho fantástico. Vamos sim tentar abrir um canal aqui, criar oportunidades para a gente voltar a falar sobre isso, ok? Olha, a hora que você quiser, estou à disposição. Tenho um site, eu publico artigos diários sobre gestão e tem sido muito bacana porque muitas empresas têm me chamado para poder falar sobre isso, para sensibilizar os líderes que nós estamos tratando não só de resultado, mas nós temos um material humano que é riquíssimo e que nós temos que estar preparados para passar por essa turbulência, por essa tempestade. E lá na frente está todo mundo pronto para construir de novo, né, um país que vai dar certo. A gente sabe disso. Quem sabe, vamos torcer por isso. Muito bem, gente, por hoje é só. Nós vamos encerrando aqui mais um programa Redação BH News e já confirmando aquele nosso encontro para amanhã, a partir das 18 horas, mais uma vez aqui pelo Canal 9 da NET, na Grande BH, Canal 20 em Patinga, Canal 9 em Governador Valadares, pela internet, ao vivo em tempo real. Um beijo, tchau! Foi ótimo. Prefeitura de Belo Horizonte.